Beleza, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade aqui a uma temática muito importante, que é justamente o entendimento aqui, só preparar aqui para os senhores, dessa aula que é exercício físico na tendinopatia, como pensar antes de prescrever. Isso aqui é legal, tá? É uma continuação de uma aula anterior, tá bom? E só vocês ali no grupo VIP têm acesso. Então vamos lá. Lembrem, por favor, do aviso legal, termos de uso educacional, como também da responsabilidade, tá bom? Isso aqui é muito importante. Então parem agora, dá uma pausa aí no vídeo, faça a leitura disso aqui tudo, tá bom? Mas também na legenda também do vídeo, que vai estar no canal do YouTube, também vai ter essas questões de aviso legal, responsabilidade, por aí vai, tá? Isso aqui é muito importante que vocês leiam, tudo bem? Mas enfim, continuando. Aqui eu trouxe um estudo de caso bem interessante desse rapaz, 17 anos, tenista competitivo de nível estadual. Olha lá a rotina de treino 5 vezes na semana, 2 a 3 horas por sessão. Já começa a relatar dor na face lateral do cotovelo. Aí tem um tempo aqui, ó, aproximadamente 6 semanas. Começou de forma insidiosa e associada principalmente ali, ó, à execução de qual movimento? Olha ali, ó, do backhand, né, com uma mão. Então nós temos uma intensidade de dor de 6 a 7 numa escala visual analógica de dor e ausência de dor em repouso, mas durante o gesto esportivo, isso é importante. Ele falou que piora ao apertar a mão, ao abrir garrafas, ao levantar objetos. E isso aqui é algo importante, além do aumento recente da carga de treino e troca para uma raquete mais rígida, nesse caso mais pesada. Aí vem uma questão de sobrecarga progressiva, né? Então ele apresenta dor ali na palpação do epicôndilo lateral, do húmero, sensibilidade aumentada na origem do extensor radial curto do carpo, como também longo do carpo ali, os extensores em comum do carpo, dor na extensão resistida do punho e leve redução da força de pressão manual. Então a hipótese aqui, né, é de tendinopatia lateral do cotovelo associado à sobrecarga mecânica, talvez também o gesto, né, desportivo, a técnica é importante e também a questão do volume de treino, né, e outros fatores. Então aqui nós temos algumas coisas, inclusive que eu já citei sobre fatores de risco intrínsecos e extrínsecos para a tendinopatia, né? Dentre os fatores intrínsecos, nós temos fraqueza muscular. Então, será que esse rapaz ele está fazendo fortalecimento? Não se sabe, né? Então, é algo que também nós temos que analisar. Será que ele tem um excesso de mobilidade na articulação? Ou pouca mobilidade articular, na articulação ali do cotovelo? Isso também é algo a ser analisado pelo encurtamento ali, ou do tríceps ou do bíceps, por aí vai. Tudo bem? Importante fazer isso na avaliação física ali no momento. Outra coisa interessante dos fatores de risco agora extrínsecos, nós temos o overuse, que é o uso em excesso, mas também o aumento da intensidade de forma abrupta. Isso realmente pode acontecer por erro na periodização de treinamento, como também uma recuperação inadequada entre os treinos. Então, tem muita coisa que tem que ser analisada, né? Então, por isso que aqui nós temos a importância do trabalho interdisciplinar, da conversa do treinador com o fisiologista, com o ortopedista, com o fisioterapeuta. Então, isso aqui é bastante interessante. E aí vem um negócio bacana, né? Então, quando um aluno, cliente, paciente, ele chega assim para você, e aí, o que você faz? Não é só para falar assim, ah, para. É difícil parar, porque se o indivíduo parar totalmente, aí nós temos o problema. Princípio da reversibilidade ou do destreinamento. Então, adaptações como a aptidão cardiorrespiratória vai ter um declínio. Então, e aí? Vai parar totalmente? Será que não tem como continuar treinando, certo? Mas fazendo uma adaptação do exercício fora o fortalecimento na academia? Então, são coisas que nós temos que pensar. Então, nós temos que ir além, né? Pensar de forma holística. E normalmente, só para vocês terem ideia, né? Em praticantes de tênis, nós temos aí uma estimativa que 75 a 85% vão desenvolver essa tendinopatia lateral. Então é algo comum. Então, esse aluno, cliente ou paciente, o atleta, ele pode chegar para você na academia. E aí? O que você vai fazer? Então, você não vai ficar preso somente ao tradicional. Isso aqui é um problema. E é um problema que você tem que apresentar uma resolução. E aí, normalmente, pensa-se, né, que o backhand feito de forma com as duas mãos, né, double hand,
diminui os riscos de desenvolvimento da tendinopatia lateral pelo fato do membro não dominante ali ajudar na absorção da energia, né, do impacto e melhorar as mudanças ali na mecânica do balanço, do movimento, certo? E aí vem esse, tá, mas o que que é esse tal de backhand? É esse aqui, ó, tudo bem? Mas ele pode ser realizado com os dois membros aqui que vocês estão vendo, né, double hand, ou também pode ser realizado aqui somente com um membro, certo? E aí vem um negócio interessante. Observe muito bem aqui, ó, na fase final do movimento, mas também na fase de aceleração, que é justamente o momento na fase de aceleração que nós temos o impacto. Quando eu falo assim, o impacto da, da bola com a raquete, entende? E olha só bem aqui, um movimento aqui específico que nós temos. Vai ocorrer aqui uma extensão de punho. Vocês estão vendo? Extensão de punho. E olha bem aqui interessantemente, você tem meio que um desvio radial. Caramba, então isso aqui já diz muita coisa. E onde eu quero chegar com isso, né? Voltando aqui a esse software que é interessante, olha só. Primeiro nós temos aqui, vamos analisar aqui só o braquio radial, né? Da sua origem aqui. Ó. Origem dele aqui, ó, você pode ver que vai na parte realmente, ó, lateral, tudo bem? Perto ali do epicôndilo lateral aqui, tudo bem? E ele faz um movimento muito importante aqui, ó, de também, não somente como pronação, mas também aqui como supinação, tudo bem? Principalmente esse aqui, tá? Outra coisa também que nós temos a observar é bem aqui, ó, você tem o extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, extensor dos dedos e extensor do dedo mínimo. Então, quando a gente pega aqui o extensor radial longo do carpo e a gente analisa aqui os movimentos, ó, ele faz extensão de punho, tudo bem, mas ele também faz, ó, desvio radial. Opa! Então nós temos algo aqui, certo? Então é algo que tem que ser analisado. E quando nós vamos aqui para a parte medial, então você tem aqui o pronador redondo, você tem aqui o flexor radial do carpo, você tem o palmar longo e aqui você tem o flexor unar do carpo. Característica deles aqui que a origem realmente aqui no epicôndilo, bem aqui, ó, medial, tudo bem? Outra coisa interessante que também deve ser analisada nesse aspecto, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o flexor radial do carpo. Então, quais são os movimentos que ele faz? Ó? Ele faz flexão de punho, como também ele faz, olha só, interessante, ó, olha lá, pessoal, ó, o que que é isso aqui? A abdução de punho. Vamos pegar um outro aqui, bacana, olha só, esse aqui, olha só o pronador redondo, né? Que também tem uma origem ali, ó, no epicôndilo medial. Então ele faz também o quê? Pronação. Então a gente está vendo que existem certos exercícios de pronação, supinação que também faz parte, ou eles fazem parte daquele gesto esportivo do backhand. Então tudo isso vai ter que ser fortalecido, né? Então por isso que a gente tem que pensar nessas características, tá? Deixa eu ver um outro aqui, bem interessante, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui, flexor radial. Esse aqui é o palmar longo, né? Vamos ver aqui o palmar longo, ó. Ele faz flexão de punho, certo? Que mais? Vamos pegar esse... Cadê aqui, ó? Eita! Ó, flexor unar do carpo, né? Esse aqui, ó, olha só, pessoal. Olha só o que ele faz. Adução. Então, se a gente vê aqui a adução, o que que a gente está vendo aqui? Você tem o desvio radial, que é a abdução, e aqui você tem a adução do punho, que é desvio unar. Caramba, isso aqui já fala então de possíveis exercícios que nós podemos utilizar. Ponto. É isso, beleza? Continuando. Então, voltando aqui, o que que esse estudo fez? Ele analisou, então, a atividade eletromiográfica do extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, extensor comum, né, ali do carpo, pronador redondo, como também flexor radial do carpo. Interessantemente, olha, na fase de aceleração, que é justamente onde a parte do impacto da batida e da bola com a raquete, percebe-se que com as duas mãos, double hand,
você pode perceber que a atividade eletromiográfica do flexor radial longo do carpo aqui é maior. A atividade eletromiográfica do flexor radial curto do carpo aqui é praticamente similar, mas aumenta na aceleração. E aqui o extensor comum, né? Você também pode verificar que na aceleração também aumenta bastante. Em contrapartida, quando nós vamos aqui, ó, para o pronador redondo e flexor radial do carpo, que são esses dois aqui de baixo, a gente também percebe que na fase de aceleração há um aumento, beleza? Principalmente quando associado ao uso das duas mãos. No entanto, contudo, porém, todavia, a gente percebe que a atividade eletromiográfica é inferior quando comparada com os extensores, né, do carpo ali. Nesse caso, o extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, que é somente o local ali de tendinopatia, e o extensor comum aqui. Então isso já faz bastante coisa, né? Então, o que poderia ser feito de estratégia? Diminuir ali o peso da raquete, a modificação da raquete, como também o volume de exercícios de backhand, por exemplo. Então, se ele fazia 10, 12, coloca somente 2. E aí foca nos exercícios forehand, por exemplo. Entende? São pequenas modificações que podem ser feitas para fazer com que o nosso aluno, cliente, paciente, atleta, ele não pare totalmente. Fora os exercícios que serão utilizados na academia. Então, nós temos aqui nessa perspectiva, olha só. Esse aqui é um exercício para extensão do punho. Então, quando a gente fala aqui extensão do punho, especificamente está focando principalmente nos extensores ali do carpo. Aqui nós temos a flexão de punho, então aqui focado principalmente aqui nos flexores do punho, nesse caso aqui na parte medial, então isso é muito importante. Então esse aqui, ó, no tratamento da tendinopatia lateral, e esse aqui, ó, medial, tudo bem? Nós temos exercícios interessantes, ó, de supinação e pronação, que também são movimentos específicos associados, né, aos gestos do esporte específico, que é o tênis. Isso aqui também vale para o beach tênis, tá? Então é algo também que pode ser adaptado, né? Principalmente onde hoje muitas pessoas fazem e praticam essa modalidade que é o beach tênis. Então nós temos aqui exercício de preensão, né, palmar, que também é interessante, ó. Aqui nós temos aí, pessoal, esse aqui primeiro, desvio radial, tudo bem? E esse aqui, ó, desvio ulnar. Olha aí que interessante, galera. Então é pensar nos exercícios, é pensar também na sobrecarga progressiva e por aí vai. Entenderam? Então é isso. E aí deixo o convite para aqueles que têm interesse em aprofundar mais ainda na temática, fazer uma troca de mentoria, de entendimento, tá aí, tá? É só entrar em contato. Espero que os senhores tenham gostado aí da aula, tá bom? Muito obrigado.